sistema respiratório é formado por um trato respiratório superior e inferior. No superior encontramos a cavidade nasal, os seios paranasais, a nasofaringe e a laringe, que possuem a função de filtrar, umedecer e ajustar a temperatura do ar. E no trato inferior podem ser observados a traqueia e os pulmões, os quais contêm, entre outras estruturas, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. O aparelho respiratório possui uma porção condutora e uma porção respiratória, sendo que alguns estudiosos ainda afirmam a presença de uma porção transitória. A porção condutora é composta por fossas nasais, faringe, laringe, epiglote, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. São estruturas especializadas em conduzir, umedecer, aquecer e filtrar o ar. Não possuem a membrana respiratória, por isso acabam não efetuando as trocas gasosas. A unidade respiratória, ou porção respiratória, é composta por bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar e alvéolo. Possui membrana respiratória, também chamada de barreira hematoaérea ou hematoalveolar, que cobre os alvéolos dos pulmões. São estruturas responsáveis por efetuarem as trocas gasosas por difusão para o sangue. Estruturas. Fossas nasais. São divididas histologicamente em três regiões: área vestibular, área respiratória e área olfatória. Área vestibular. A região da área vestibular fica na parte anterior às fossas nasais, possuindo sua mucosa feita de tecido epitelial pavimentoso. A lâmina própria é formada por tecido conjuntivo e apresenta a presença de vibriças e também a presença de glândulas sebáceas e sudoríparas. A área respiratória é a maior parte das fossas nasais. Sua mucosa apresenta o tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico, ciliado com células caliciformes, epitélio respiratório. Lâmina própria apresenta a presença de glândulas mistas e nas conchas ou cornetos, presença de um plexo venenoso. Área olfatória. Esta região se encontra na região superior das fossas nasais. Sua mucosa é feita de tecido neuroepitelial cilíndrico pseudoestratificado, epitélio olfatório ou neuroepitélio. A área olfatória, como o próprio nome diz, é a região especializada em captar estímulos olfativos. Faringe. Sua mucosa possui tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes, epitélio respiratório. A lâmina própria é constituída de tecido conjuntivo frouxo e possui glândulas simples e fibras elásticas. Laringe. A mucosa é feita de tecido epitelial pavimentoso não queratinizado, que muda gradativamente para o epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Na lâmina própria, há a presença de tecido conjuntivo denso e regular. Possui cartilagem hialina e elástica, ligamentos e músculo estriado esquelético. Epíglose. Possui forma de asa, com duas superfícies, anterior com epitélio pavimentoso estratificado e a posterior com epitélio respiratório com glândulas mistas. A epíglose apresenta traqueia, mucosa feita de tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes, com lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo e possui a presença de submucosa com glândula. Também apresenta peças de cartilagem hialina em forma de C. adventícia. Brônquios. É dividido em brônquios extrapulmonares e intrapulmonares. Os brônquios extrapulmonares possuem as mesmas estruturas da traqueia. Os demais apresentam mucosa de tecido epitelial cilíndrico ciliado, com células caliciformes nos ramos menores. Lâmina própria. Tecido conjuntivo rico em fibras elásticas. Possui uma camada espessa de músculo liso sobre a lâmina própria. Possui glândulas seromucosas. Possui peças de cartilagem envolvidas por tecido conjuntivo com fibras elásticas. Possui um acúmulo de linfócitos e nódulos linfáticos. Bronquíolos. Não possuem cartilagens, glândulas e nódulos linfáticos. Suas mucosas apresentam tecido epitelial, varia até o epitélio cúbico simples, e a lâmina própria, o tecido conjuntivo, rico em fibras elásticas, possui uma camada de músculo liso, entrelaçada com as fibras elásticas. Bronquíolos terminais são semelhantes aos branquíolos, porém possuem a parede mais delgada, a mucosa, é de tecido epitelial cúbico ciliado, ou não. Possui as células de Clara que secretam proteínas contra poluentes ou agentes inflamatórios, e elas também atuam na produção do surfactante.
Porção transitória entre os bronquíolos respiratórios e os bronquíolos terminais. Possui um tubo curto com numerosas projeções saculiformes, constituídas por alvéolos que para efetuarem as trocas gasosas. Apresentam as células de Clara também. Ductos alveolares fazem parte da porção respiratória. Mucosa, tecido epitelial cúbico simples. Lâmina própria, tecido conjuntivo com poucas fibras elásticas. Saco alveolar, conjunto de alvéolos pulmonar, existente em cada extremidade dos bronquíolos. São revestidos por epitélio planos e simples, sustentados por tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e ricamente suprido por capilares. Alvéolos são invaginações em forma de saco e as últimas das estruturas das árvores brônquicas. Possuem um aspecto esponjoso. Mucosa, tecido epitelial final. Lâmina própria, tecido conjuntivo. Possui ricas redes de capilares. Possuem células do tipo 1 e do tipo 2. Possuem septos interalveolares. Septos interalveolares são duas camadas de células tipo pneumócito tipo 1 e tipo 2, separada por tecido conjuntivo com fibras reticulares e elásticas. Possuem células endoteliais dos capilares pneumócitos tipo 1 e tipo 2. Citoplasma permite a troca do oxigênio por gás carbônico. Possuem capilares sanguíneos. Possuem células do tecido conjuntivo. Pneumócito tipo 1 é uma das células que formam uma barreira que possibilita a troca de gases e também impede a passagem de líquido. Pneumócito tipo 2, responsável por efetuar a produção do surfactante que não permite o colabamento do pulmão. Algumas curiosidades sobre o sistema respiratório. O pulmão esquerdo sempre é o menor, para comportar e acomodar melhor o coração, que fica no lado esquerdo da região torácica. O pulmão esquerdo é só um pouco menor do que o direito. A cor do pulmão vai escurecendo com o passar do tempo. Isso se deve ao fato de o pulmão acumular mais impurezas e poluição, principalmente em grandes cidades. O pulmão é capaz de armazenar até 5.000 litros de ar. A tosse é uma autodefesa do pulmão. Quando tossimos, o pulmão é capaz de expelir as impurezas e possíveis germes que se acumularem durante um tempo. Os alvéolos pulmonares podem chegar a 70 metros de comprimento. Os alvéolos pulmonares, que são as partes do pulmão que bombeiam o oxigênio, são extremamente flexíveis. Esticados em sua capacidade máxima, eles podem chegar até 70 metros de comprimento.